Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 14 de outubro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E nesta edição, o fim de semana da fé. Tudo sobre as homenagens a Nossa Senhora Aparecida. Bancada feminina quer derrubar veto de Bolsonaro em lei sobre violência contra a mulher. PSL aceita liberar Bolsonaro, seus filhos e outros 20 parlamentares, desde que o grupo abra mão do dinheiro do fundo partidário. Nova lei de zoneamento libera prédio de até 42 andares em São José dos Campos. Homem mata irmão em Taubaté. Governo do Equador cede e derruba a alta do combustível. Tufão deixa ao menos 35 mortos no Japão. E uma entrevista com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Tudo isso e muito mais logo após o comercial. Fique com a gente. Sem prevenção, você nunca sabe quando uma vida pode desaparecer. A dengue pode matar. Previna, denuncie. Ligue 156. Não deixe a dengue interromper vidas. Prefeitura de São José dos Campos. Segunda-feira, já meio de outubro, 14 de outubro, edição do Abre Aspas, abrindo essa semana comigo aqui o nosso jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia você que acompanha a gente aí de casa. Exatamente. E o comentarista, o advogado, doutor Tarcísio Soares. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia. Lembrando que o Abre Aspas está no ar ao vivo e, claro, a sua participação é sempre muito importante. 12 de outubro foi celebrado com muita festa pelos católicos no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. O dia foi marcado por muitas histórias de fé, com mais de 70 mil fiéis passando pelo Templo Mariano. O tema da festa deste ano foi Com Maria, Escolhidos e Enviados em Missão, com uma especial referência à Amazônia, em razão do sínodo que está sendo realizado no Vaticano sobre a floresta. Um espaço montado dentro do Santuário Nacional de Aparecida para atender peregrinos que chegaram a pé ou de bicicleta à tenda dos peregrinos, registrou mais de 1.300 atendimentos no sábado, segundo a Basílica. Na sexta-feira, mais de 800 pessoas passaram pelo local. O atendimento foi feito por quase 300 profissionais da saúde, todos voluntários, entre enfermeiros, fisioterapeutas e massoterapeutas que se revezaram no serviço ao peregrino. Às 9 horas da manhã de sábado, a missa solene de Nossa Senhora foi presidida por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. A celebração teve um tom político durante a homilia. O arcebispo fez alusão ao dragão citado em passagem da Bíblia, para dizer que o dragão da corrupção tira o pão da nossa boca. Com um duro discurso e empolgado pelo templo lotado,
com mais de 40 mil devotos participantes da missa solene, Brandes não poupou críticas. Abre aspas. Para que nossas crianças não morram mais de bala perdida no Brasil. Nossos jovens tenham oportunidades e nossos idosos tenham uma vida digna, disse o arcebispo, que chegou a criticar a direita violenta do país. O governador de São Paulo, João Dória, iria à missa solene, mas cancelou. A assessoria de comunicação da Basílica informou que houve incompatibilidade de agenda. No domingo, a expectativa do santuário foi de receber cerca de 80 mil fiéis. Aconteceram diversas missas durante o dia e recepção a romarias, além da consagração a Nossa Senhora Aparecida e atendimento a confissões. Glauco, é importante a gente frisar, né, que os números oficiais ainda não saíram, né, de quantos romeiros passaram por lá. Isso vai sair hoje, segundo a Prefeitura de Aparecida, mas a Prefeitura de Aparecida fez uma estimativa de 145 mil romeiros no sábado e, segundo a PRF, né, a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 22 mil passaram pela rodovia Presidente Dutra. Número impressionante, né, doutor? Sim, eu acho importante a gente poder ter esse movimento, mas ele não ser só dessa visita. Ele incorporar todos esses valores e que a sociedade mude com esses valores também. Então, isso é muito importante. Imprescindível, imprescindível mesmo. O presidente Jair Bolsonaro participou de missa no Santuário Nacional no sábado às 16 horas. O presidente foi recebido com vaias e aplausos pelos fiéis. O presidente chegou de helicóptero à Basílica, minutos antes da missa. Já de carro, acenou ao público no pátio do templo e depois se sentou com a comitiva parlamentar perto do altar central. Bolsonaro fez a primeira leitura da missa e ouviu uma homilia mais contida do arcebispo de Aparecida, que durante a missa solene fez duras críticas à política do país. O presidente comungou ao lado da equipe presidencial. Ao fim da celebração, por volta das 17 horas, Bolsonaro passou pelo nicho que abriga a imagem considerada milagrosa de Aparecida. Bom, o Bolsonaro ele chegou aí de avião no aeroporto de Guaratinguetá. Em seguida ele foi de helicóptero até Aparecida e lá também desfilou em carro aberto. Por volta das 3h30 ele chegou a ler um trecho da Bíblia e entre vaias e aplausos aí teve sua participação. O que foi bastante interessante e que foi muito criticada pela direita, principalmente pela deputada estadual Letícia Guiar, foi a missa do arcebispo de Aparecida, que segundo ela teve um tom político muito crítico à direita, o que foge aí das normalidades das missas nesse dia 12, que é o dia da Nossa Senhora de Aparecida. Eu acho verdade, até Tarcísio, não sei o que você acha também, dada a dimensão desse evento, que já tem um peso no calendário nacional aí, é praticamente impossível que alguns vieses políticos não sejam agregados também. Mas você acha que o tom foi de bom tamanho ou você acha realmente que houve algum tipo de exagero no caso aí? Eu acho que os princípios e valores têm que ser colocados na frente do que a discussão política. Tirar esse negócio de direita e esquerda, porque isso não leva a nada, ou isso é passado. Então, eu acho que isso tem que ser criar uma cultura, levar o valor da família, levar o valor da fé e da acreditar e praticar. Então, isso deve ser feito. Então, acho que levar para o lado político não é o caso, não é o dia adequado e eu não seria essa. E gostei muito mais ainda com relação à polarização, né? Esse negócio, adorei o que você falou, esse negócio de direita e esquerda está meio, para usar um termo mais chulo aí, demodê. Isso é uma não coisa leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, exatamente. nenhum. Igual, antes da gente começar, só ler um comentário aqui do Zoroastro da Silva. Muito obrigado, Zoroastro, mandando uma ótima segunda-feira aqui pra gente e falando que vai acompanhar a entrevista com o prefeito Felício Amuti. Não saia daí, Zoroastro, já que ele entra. Exatamente, muito obrigado, Zoroastro, pela sua participação e a todos vocês que estão ainda aí escondidinhos, é um prazer tê-los conosco. E atenção, PSL e Bolsonaro continua. Durante o fim de semana, a cúpula do PSL avaliou a possibilidade de liberar a saída do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos Eduardo e Flávio, além de cerca de 20 parlamentares considerados infiéis. No entanto, a liberação
só seria aceita se os políticos assinassem um compromisso público dizendo que abrem mão do dinheiro do fundo partidário. Abre aspas. Já que o presidente é contra o fundo eleitoral e partidário nas campanhas, e os deputados signatários também são, a narrativa é que o problema não é o dinheiro. Queremos que eles assinem um documento público com valor jurídico, abrindo mão do fundo e indo embora do partido, disse o deputado Júnior Bozella. Mais um comentário aqui, Glauco, da Silvia Carvalho, mandando um bom dia, uma excelente semana pra gente. Muito obrigado, Silvia. Pois é, doutor, e essa briga aí do PSL com o Bolsonaro é uma chantagem de um lado, uma chantagem do outro, e assim a gente está esperando para ver o que vai acontecer, né? Eu gostaria que acabasse o fundo partidário, então, já que acaba e a gente põe esse dinheiro todo no que a gente precisa melhorar a sociedade. Não tem a menor dúvida, resolveria boa parte dos problemas aí. Não solucionaria, mas seria um ótimo começo mesmo. E a bancada feminina e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, articulam para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que define o prazo de 24 horas para a rede de saúde, pública e privada, comunicar às polícias casos em que houver indício ou confirmação de violência contra a mulher. A informação foi confirmada pela jornalista do Grupo Globo, Andréa Sadi. O texto foi aprovado em setembro pela Câmara dos Deputados e, como já havia passado pelo Senado, seguiu para análise do presidente, que decidiu vetar o projeto. Segundo Bolsonaro, o motivo do veto foi por contrariedade ao interesse público. Agora, caberá ao Congresso manter ou derrubar o veto presidencial. E a deputada Renata Abreu, do Podemos, aqui de São Paulo, que é a relatora do projeto, disse que um texto que passou pelas duas casas, pela Câmara e pelo Senado, merece mais respeito do governo. Um caso sério aí, né, de violências contra a mulher, e o presidente derrubou aí o texto com a prerrogativa que tem que ter uma denúncia, né, feita pela mulher ou por pessoas que viram e que às vezes no hospital aí como podemos dizer, não tem provas suficientes ou pode ter um contexto que não foi aquilo. Por exemplo, um acidente, é muito difícil colocar o que aconteceu realmente pelo laudo médico. Bom, mas vamos ver como é que vai ficar, né? O Congresso vai derrubar. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Qual a situação em relação à privacidade da pessoa? Com certeza. Perfeito. Onde a gente coloca essa relação do direito da mulher falar ou não e denunciar ou não aquela agressão. Então a gente está tirando da privacidade daquela pessoa que sofreu agressão para uma questão de direito do interesse ou da percepção de um terceiro levar isso a um processo. Então acho que é uma questão, não é só o direito da mulher, a gente tem que entender esse direito da pessoa manifestar ou não e como a gente coloca o indivíduo em relação à sociedade. Acho que isso é muito importante. Então nesse momento precisa tomar essa posição e entender a real razão de se colocar ou não esse trecho. Perfeito, exatamente. Em entrevista ao SBT na madrugada de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a Caixa Econômica Federal rouba 7 bilhões de reais do trabalhador por meio da taxa de administração do FGTS. Maia criticou a alta da taxa cobrada pela estatal e defendeu que, caso não seja reduzida, o governo abra espaço para que outras instituições financeiras sejam elegíveis para gerir o FGTS. Para o deputado, o rendimento do FGTS não deveria ser utilizado pelo governo para subsidiar programas sociais como o Minha Casa Minha Vida. É um outro ponto polêmico aqui, né? Isso já existia. Até eu não lembro qual é a data em que era possível você fazer o depósito da conta vinculada em qualquer banco. Foi centralizado na Caixa. Primeiro tem a questão da remuneração. É uma remuneração muito baixa para o trabalhador. Segundo é o efeito, o uso político e o uso, né, desse dinheiro. E o terceiro é como isso tudo vai se colocar. Então a gente está voltando a 30 anos atrás aí nessa discussão. Mas essa semana teve uma entrevista muito interessante do presidente do Banco Central,
a respeito de como vai se trazer essa discussão de bancos, fintechs e todo esse movimento da tecnologia. E isso é importante porque ele compara e eles vão ter que disputar entre si com taxas de juros, taxas bancárias, serviços e aplicações. Então isso, o banco, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, vão ter que entrar disputando com os bancos privados e com as fintechs todas para ter um melhor atendimento e melhor resultado para as pessoas, para os usuários. Que é a finalidade máxima, o bom atendimento. Eu acho que tem que ter opção de escolha, eu acho que tem que ter melhor rendimento, eu acho que tem que repensar o fundo de garantia. Não tem a menor dúvida. E o cliente final vai escolher, né? Na verdade, não tem como o cliente final escolher, as empresas têm que definir. Mas tem que ter os benefícios, tem que ter um rendimento melhor, tem que ter uma adequação. Você fica 20 anos lá com a conta de fundo de garantia e o rendimento é muito, muito pequeno. Com certeza. Então, Vergonhoso. Disputa, quem é que vai dar um rendimento melhor? A competitividade É melhor, ali vai tem que fazer, ter. não tem a menor dúvida. Pois é, nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com o Tempo com Caio Souza e, claro, aquela entrevista com o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. E, claro, nós contamos com a sua participação. Até já. Sem prevenção, você nunca sabe quando uma vida pode desaparecer. A dengue pode matar. Previna, denuncie. Ligue 156. Não deixe a dengue interromper vidas. Prefeitura de São José dos Campos. Você quer sempre o melhor, o abraço mais gostoso, o sorriso mais bonito. E na hora de escolher o melhor leite para sua família, escolhe leite pasteurizado Cooper. Mais saboroso, mais fresco e rico em nutrientes. Cooper, sua família merece o melhor. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. A Big Jack e a Romana estão trabalhando com a Supergás Brás há aproximadamente 1 ano. Por conta do custo-benefício de algumas negociações que a gente conseguiu diferenciadas, tornou viável o início dessa parceria que a gente espera que vai prosperar ainda muito. Eu sou o cliente Supergás Brás desde 1980 e pouco. Aquele problema que você fala e liga e fala com a central, e a central te retorna, uma pessoa que fala com você que ela parece mais uma máquina do que outra coisa, e os problemas não são solucionados. Em relação ao Supergás Brás, a gente tem sempre um atendimento mesmo, né? Uma pessoa disponível. Nos altos da Cassiano Ricardo, céu de brigadeiro. Depois de um final de semana mais para a panela de pressão, vamos ver como é que fica o tempo com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A segunda-feira será mais um dia de muito sol e calor aqui na nossa região. O dia será de céu parcialmente nublado a claro, com o sol brilhando aí ao longo de todo o dia e fazendo com que as temperaturas fiquem altas novamente. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 36 graus. Já na capital paulista ficaremos com 35 também no litoral e 29 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar deve ficar em níveis críticos aí na parte da tarde, abaixo de 35%. Então, fazendo aquele alerta novamente, de lembrar de beber bastante água, né? Previsão de chuva, né? Somente a partir de quarta-feira,
por conta de áreas de instabilidade que devem se formar devido ao forte calor. E aí, a partir de quarta, podemos ter sim pancadas de chuva que podem ocorrer de forma isolada. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Obrigado a todos aí. Um forte abraço ao pessoal do Tempo Vale. Já em vigor, nova lei de zoneamento de São José dos Campos libera prédios de até 42 andares. A lei foi aprovada na semana passada na Câmara dos Vereadores e já foi publicada no boletim do município. A revisão traz várias mudanças em relação à norma anterior. Antes, restritos a 15 andares, os prédios estão livres para crescerem. Existem terrenos que permitem até 42 pavimentos. A regra seguirá a cota de altura do comando da aeronáutica, em razão, claro, do aeroporto. Terrenos mais baixos terão prédios mais altos. Em bairros como Esplanada, Urbanova, Vista Verde, Chácara São José, Bosque dos Eucaliptos e Jardim das Indústrias, a construção de prédios está vetada. Em outras áreas, como Jardim Aquários, Jardim Satélite e em áreas definidas como centralidades, a lei permite a construção de prédios como incentivo para aumento de infraestrutura. Nós temos o prazer hoje de receber o prefeito de São José dos Campos, São Paulo, senhor Felício Ramute. Senhor Felício, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer recebê-lo aqui em nossa bancada. Bom dia, Glauco, Douglas, Tarcísio. É um prazer estar aqui, contar um pouco sobre a lei de zoneamento e os outros temas importantes para a nossa cidade. Pois é, prefeito, a gente vai começar exatamente pela lei de zoneamento, que atraiu, claro, todas as atenções. Parece que a população se envolveu bastante nisso, mas aí agora nós temos uma decisão e cremos e esperamos também que, claro, essa decisão seja para o melhor para a cidade como um todo. É por aí, né? Sim, a lei de zoneamento desenha o futuro da cidade, da ocupação e uso de solo pelos próximos 10 anos. Né? Era hora de se oferecer para a cidade uma lei de zoneamento moderna, que fosse construída de forma transparente, com muito diálogo e que focasse no desenvolvimento urbano e na qualidade de vida. Foi isso que a gente fez com a lei de zoneamento. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade, acho que é a primeira entrevista que eu dou após a aprovação da lei de zoneamento, e quero aqui agradecer a participação da população nas audiências públicas, a comissão técnica, a gente fez comissões técnicas juntando profissionais de todas as entidades, foi muito importante. Perfeito, só vou te interromper um pouquinho aqui, vou pedir para o Pedrinho cortar aqui para mim, que a gente não colocou o microfone no senhor, vamos arrumar aí direitinho. Mas, prefeito, ainda falando sobre a lei de zoneamento, tem vários pontos aí que a gente vai querer citar aqui durante a entrevista, e principalmente essa aqui do Aquários, que a gente está aqui no terreno das Vaquinhas. É uma área que é muito citada em toda a cidade, muita gente tem dúvidas. A Prefeitura falou que, como contraponto, para não ter um crescimento desordenado, a Prefeitura vai cobrar uma taxa sobre esses pavimentos. Como é que vai funcionar essa taxa? Esse é a outorga onerosa, né? A outorga onerosa está prevista, mas vale lembrar também, aproveitando a oportunidade, a questão da liberação da altura já foi discutida no plano diretor, né? A lei de zoneamento apenas consolida onde se pode construir ou não. Vale lembrar também que quanto mais alto o prédio, mais recuo lateral tem que ter. Né? É melhor você ter um terreno de 1.000 metros com uma torre de 20 andares do que duas torres de 10 andares. Você até deixa o solo mais permeável. Foi isso que os técnicos entenderam e todo o grupo que participou dessas discussões, como eu estava falando da importância dela ser uma lei que foi muito discutida, transparente, e a outorga onerosa também vem com esse sentido. Até o limite atual, você não tem nenhuma contrapartida de outorga onerosa. A partir daquilo que foi liberado a mais, a partir da nova lei, existe a possibilidade da outorga onerosa e do desconto na própria outorga onerosa, se o empreendedor realizar ações de preservação ambiental naquele edifício. Por exemplo, fizer uma área permeável maior do que o previsto na lei, enfim, uma série de contrapartidas, fizer reuso de água na instalação, fizer a fachada ativa ou a fruição pública. Alguns exemplos de forma bastante simples para a gente poder
fazer com que quem está nos escutando possa entender. Eu vou fazer uma volta de fita aqui, em função do problema técnico que nós tivemos. Muito obrigado. Hoje nós recebemos aqui, como você já sabe, o prefeito de São José dos Campos, o senhor Felício Ramute, e é a primeira entrevista que ele concede após a aprovação aí da lei de zoneamento. Então, desculpe, o senhor estava aí sem o áudio. Agora sim. Mas ratificando, fiz aqui, voltei a fita, que eu ainda sou do tempo da fita, né? Então tem que voltar a fita, mas partindo, muito obrigado pela deferência aqui. E o senhor havia dito também que agradecia a participação da comunidade como um todo. Voltando, né? Agradecer a você que participou das audiências públicas, às comissões técnicas, aos servidores da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, a todas as equipes envolvidas, para que a gente pudesse transformar em realidade o desejo da cidade de uma lei de zoneamento que preserve o meio ambiente, a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, traga o desenvolvimento urbano. Perfeito, e essa lei já está em vigor, né? O senhor sancionou ali na próxima quarta. Ainda está sobre a investigação do GAEMA. O que o senhor espera aí dessa investigação do GAEMA? Teremos novas contrapartidas aí do Ministério Público ou já está tudo certo? Não, acho que o Ministério Público tem como papel acompanhar. Existiu aí uma colocação da oposição que abriu esse inquérito aí no GAEMA a respeito das áreas de cerrado, as áreas de sustentabilidade, mas vai ser constatado que nós ampliamos, na verdade, essas áreas de preservação na cidade, ao contrário do dito, assim como houveram outros argumentos que não deram fruto em relação à lei. É uma batalha política / jurídica. Hoje a judicialização está muito comum na política, lamentavelmente, mas a gente segue em frente com a certeza de ter feito uma lei transparente, com a participação intensa da sociedade e dos técnicos, para que a gente possa desenhar, então, agora os próximos 10 anos do uso e ocupação de solo da cidade. Perfeito. E essa parte técnica também, tem alguns bairros que foram permitidos a construção de mais prédios, como aqui o Aquários. Teve outros que foram vetados, como o Esplanada, Urbanova, que são prédios residenciais. O porquê dessa diferenciação? Olha, tem a característica do próprio bairro, né? O DNA do próprio bairro, da própria região. Então vamos falar de alguns temas polêmicos, né? E que a gente enfrentou com muita tranquilidade, conversando com todos os lados. Um dos temas, vou falar de um deles, que é o Esplanada, né? O Esplanada a gente manteve, obviamente, o uso residencial, mas naquelas áreas já impactadas do Esplanada com comércios e serviços, nós autorizamos a mudança de residencial para comercial. Vou dar um exemplo para vocês. Ali na rua que tem a saída dos colégios, do Ângulo, do Poliedro, né? Não Eduardo Cury, né? São duas ruas, na verdade. Ali, todas as residências já estavam impactadas por aquele grande fluxo. Laurenti Martins é um pedacinho, né? Então a gente autorizou ali comércio e serviço. Não é justo que aquelas pessoas que têm aqueles imóveis bem na frente daquele fluxo todo, aquela bagunça no bom sentido, não possam fazer novos comércios, atividades até complementares para o uso dos estudantes. Então nós autorizamos. Outro ali próximo ao Shopping Esplanada, que já estava impactado. Também algumas vias de entrada e saída ali na região do Shopping Esplanada, nós fizemos essa alteração para corredor comercial. O Instituto São José também, em volta do Instituto São José. Então foram regiões do Esplanada que a gente não liberou, né, para construção de prédios, mas ao mesmo tempo não permaneceu congelado como estava. Foi um meio termo que nós encontramos. Aqui no Aquários, que tem essa característica de verticalização, a gente quer pegar tudo que o Aquários tem de bom e colocar nesta nova área, e tudo que ele tem de ruim, a gente poder consertar. Vou dar 2 exemplos. Do bom, todo mundo sabe, quem vive aqui sabe, que encontra tudo pertinho, que pode sair andando com segurança no bairro, mas o que tem de ruim é a largura das vias. As vias são muito estreitas, até porque esse bairro foi concebido originalmente como um bairro residencial, e não um bairro residencial unifamiliar, e não com prédios. Por isso que as ruas ficaram estreitas. Então, no projeto daquele terreno das vaquinhas, estão previstos vias mais largas para contemplar todo o fluxo de pessoas e de veículos. A segunda questão, nesta região, é o maior recuo entre os prédios. Um dos problemas que o pessoal reclama do Aquários é dos prédios estarem muito perto uns dos outros. No novo bairro, isso vai ser contemplado. E, por fim, uma praça maior do que a Praça do Aquários. A Praça do Aquários é uma atração para a cidade toda, não só para o Aquários. E a gente quer uma praça ainda maior ali. Tudo isso já está definido na lei de zoneamento. O empreendedor vai ter que obedecer essas regras. Perfeito, perfeito. Eu acuso aqui a participação também de mais algumas pessoas. O Zoroastro da Silva, que manda um abraço ao meu amigo prefeito Felício Ramute, excelente administrador da nossa cidade. O Washington Quintino, prefeito, estou gostando de como vem trabalhando. Obrigado, também ao Washington. E a Ana Souza,
a nossa habituê aqui no Abre Aspas, seja bem-vinda, Ana Souza. Ela faz uma pergunta que vai ser um pouquinho para frente, mas só para a gente não esquecer, ela pediu para perguntar sobre o Museu Cassiano Ricardo. Vai ter ou não? Como está a situação aí? Legal, daqui a pouco a gente responde. Pode ser, se eu quiser responder já também não tem pode problema, agora. não. Olha, Ana, na verdade, eu acho que era, na verdade, uma homenagem, né, ao Cassiano Ricardo. Nós não temos nada programado para esse último ano de gestão nesse sentido. O que a gente tem feito é trazer muitas atividades culturais. Agora, no Festival Literário Joseense, que foi uma farra para a criançada, a gente tinha um espaço lá dedicado ao Cassiano Ricardo, e a gente tem que estar sempre valorizando, né, esse grande nome da nossa cidade. Mas não existe nada específico em relação, se eu não me engano, é aquela homenagem, existe um projeto já feito, não existe nada concreto ainda para que eu possa compartilhar com você, Ana. Perfeito, vamos... São José foi classificada como 21ª cidade melhor para investir. Em recente pesquisa, agora que saiu publicada essa semana na revista Exame. Com essa aprovação na nova lei, como que o senhor vê esse crescimento da cidade no aspecto econômico, das indústrias, como que isso pode crescer, até porque a mão de obra na construção civil é fundamental para o crescimento econômico da cidade. Como o senhor faz essa análise? Olha, Tarcísio, de fato, doutor, a gente percebe que a indústria da construção civil é uma indústria que mais emprega e de forma mais rápida. Todos os outros setores o fazem, mas com outro timing, né? Porque o comércio começa a vender mais, a indústria tem que fabricar mais para abastecer o comércio. Já na construção civil, é imediata essa geração de emprego e renda. Essa lei permite que a gente tenha polos comerciais nos bairros, gerando emprego, renda inclusive nos bairros, e alimenta a construção civil com novas possibilidades. O que a gente imagina é que com a oferta maior de terrenos que possam ser construídos, a gente tem então a redução até do custo dos imóveis, para que eles possam ser mais acessíveis nas regiões que já têm infraestrutura. Mas a gente tem um trabalho de atração de empresas, né, atração de emprego e renda, a gente tem algumas que estão em suas fases finais agora, por exemplo, a EDP Bandeirante, mas o que a gente vê que está se instalando aqui no Aquários, no antigo Espaço Cassiano Ricardo, onde vai trazer 600 postos de trabalho, parte delas já trazendo de Mogi, partes gerados aqui na cidade e até aqueles que já trabalham na EDP na cidade, mas vai ser uma grande sede da EDP, e a gente percebe um perfil que a cidade vem tomando. É muito difícil você dizer que vai conseguir atrair uma nova grande indústria. Vamos dizer um exemplo assim, uma Bayer, né? É muito difícil a característica da cidade, não temos nem espaço para isso hoje em dia. Mas o que a gente tem que focar é na prestação de serviço, na nova economia, na economia 4.0, nesse setor do comércio e da prestação de serviço. Eu visitei agora uma grande multinacional, foi semana passada, sexta-feira, mais precisamente, aqui também no bairro do Aquários, onde ela tem um andar de um prédio, uma grande multinacional, que ela tem o centro de serviços de 17 indústrias, é uma multinacional, de toda a América do Sul, aqui em São José dos Campos. Então, a gente percebe nesse tipo de atividade um foco e uma característica que São José vem. Essa empresa tinha esse centro no Rio de Janeiro, transferiu esse centro para cá, posso até dizer o nome, é a BOL, é uma grande empresa do setor de alumínio, tem muitas fábricas espalhadas pela... Todo o setor de serviço dela, RH, contabilidade, contas a pagar, é tudo feito aqui, centralizado para as 17 indústrias. Então a gente percebe essa característica de São José numa geração de um emprego com maior qualificação, e para isso a gente tem que fazer a nossa parte, que é oferecer cursos de qualificação e oportunidades para a população. Só uma outra pergunta, a questão, nós temos a indústria, a universidade e as pessoas dos serviços, né? Nessa nova lei, o incentivo à colocação de novas indústrias, ou a gente vai seguir essa vocação que nós temos já dessas grandes maiores, que Embraer, Boeing, Johnson, Monsanto, GM, todas essas, como é que a gente vê a vocação da cidade em relação à indústria, conhecimento e serviços? Excelente colocação, até porque a gente conseguiu dar uma nova leitura, né, uma leitura mais moderna. Antigamente existia zona industrial, era exclusivamente industrial. Então, por exemplo, se eu tivesse que ter uma indústria junto com o centro de logística da minha indústria, eu não poderia. Porque o centro de logística da minha indústria não era industrial, não poderia ser instalado no mesmo local, o que é um grande erro. Vamos dar um outro exemplo, a General Motors. A GM agora traz a indústria 4.0, 6 bilhões de investimento. Ali ela vai instalar várias outras empresas para poder abastecer o seu estoque.
Então ela vai usar aquela grande área dela, que hoje é ociosa, com esse objetivo. Muitas delas não vão nem fabricar especificamente algo. Pela lei antiga ela não poderia fazê-lo, hoje ela pode. Então a lei, ela incentiva a implantação de indústrias, mas ao mesmo tempo entende que o setor industrial hoje ele é mais amplo, ele envolve prestação de serviço, indústria, logística, tudo junto, às vezes no mesmo espaço físico. Então a gente tomou esse cuidado para ter essa atração de indústria, sim. Nós agradecemos a presença do prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute, no Abre Aspas de hoje. Agradecemos também a sua participação, que, claro, é sempre muito importante. E amanhã, mais um Abre Aspas ao vivo. Até lá.